Qual é o próximo passo do seu negócio? Ampliar o espaço? Aumentar as possibilidades? Ou ter recursos disponíveis para o que você precisar? Seja qual for o desafio da sua empresa, conte com a parceria da Fomento Paraná. Temos juros acessíveis e as melhores condições do mercado, além de linhas especiais de apoio ao empreendedorismo feminino, ao turismo, à inovação e aos municípios. São agentes de crédito em mais de 280 cidades, ajudando os pequenos negócios do nosso estado a seguir na mesma direção. Em frente. Fomento Paraná. Faz nossa gente seguir em frente. Paraná, Governo do Estado. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. A Faculdade de Santo Antônio da Platina, conhecida como FANORP, mantida pelas Faculdades Integradas e Tecnológicas do Paraná, com sede em Santo Antônio da Platina, tem como mantenedor o platinense Demétrios Alves Esteves. É uma instituição de ensino superior pluridisciplinar dedicada à produção, à preservação e à divulgação do conhecimento. A implantação da FANORP é o resultado de uma história que teve início em 1997 para fomentar o ensino superior em Santo Antônio da Platina e região. Hoje conta com 5 cursos superiores em atividade: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Pedagogia, numa abrangência local, regional, estadual e nacional. Vem se atualizando para acompanhar as mudanças que se acentuaram nos últimos anos. Hoje, sob a direção da platinense Maria das Graças Ferreira de Campos Urlo, é uma instituição cuja missão é crescer para transformar vidas. Magnus é um colégio que acredita que a criatividade é a essência de tudo o que fazemos. Nós abraçamos a coragem de fazer diferente, de desafiar e romper com os padrões estabelecidos. Para nós, a educação não se resume a um simples conjunto de aulas e disciplinas, mas é a arte de inspirar, despertar paixões e criar mentes brilhantes. Enquanto alguns seguem o mesmo caminho, no Magnus nós entendemos que fazer a diferença requer a coragem de ser diferente. Afinal, loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Por isso, desafiamos os limites, rompemos com os padrões e criamos um ambiente único de aprendizado. No Magnus, nossas salas de aula não são apenas espaços físicos, mas janelas para um mundo de possibilidades. Faça parte dessa história você também. Venha se reinventar e deixe sua marca única no mundo. Magnus Educação. Fazemos diferente porque fazemos melhor. Para a festa de 30 anos dos supermercados Molines. Promoção Meu Carro Zero. Só no Molines Supermercados você concorre a um Jeep Renegade 0 km. E ainda tem mais 36 vales compras de R$1.000 cada. Para participar é bem fácil. A cada R$100 em compras, você recebe um cupom e aí é só preencher, depositar na urna e torcer para sair acelerando o carrão. Não perca tempo. Venha para o Molines Supermercados e participe. Confira o regulamento da promoção no site molines.com.br. Molines Supermercados, há 30 anos pensando em você. Molines Supermercado, o lugar da economia. Molines Supermercado. No Paraná, a inovação é o alicerce que impulsiona o progresso e coloca nosso estado na vanguarda do desenvolvimento tecnológico no Brasil. Com a parceria entre a Secretaria de Inovação e os municípios, estamos construindo uma cultura de inovação sólida, transformando o Paraná no estado mais inovador do país. Iniciando nossa jornada, temos o projeto Juro Zero Startups, que oferece suporte financeiro a empreendedores visionários. O Paraná é o berço dos empreendedores inovadores. Pensando em conectividade, disponibilizaremos o Wi-Fi gratuito em diversas regiões do estado para acesso ilimitado à informação e potencialização das atividades.
Além disso, incentivamos a internacionalização de empresas, auxiliando-as a expandir sua presença global. O Paraná transcende fronteiras. Valorizamos a criação de agências de inovação nos municípios, como celeiros de criatividade e fortalecimento do ecossistema de inovação em todo o Paraná. Na Fábrica Inovação, Hub Paraná, você encontrará um espaço colaborativo, propício para o desenvolvimento de ideias e soluções inovadoras. No Paraná, a inovação é construída em conjunto. Através do programa ICMS Tecnológico, incentivamos empresas a investirem em pesquisa e desenvolvimento, fortalecendo a competitividade e a evolução tecnológica do Estado. Paraná, o estado líder da inovação no país, segundo a consultoria Bright Cities. Aqui, as ideias se transformam em realidade, a criatividade flui e a tecnologia molda o futuro. Seja parte dessa revolução. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, tipo Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira se torne. Eu montei uma startup porque quero usar a tecnologia para quebrar fronteiras. Eu empreendo para conquistar meu espaço. Sou representatividade, sou todo mundo da comunidade. Como MEI, sei que a força do pequeno é crescer na direção que quiser. Então eu crio o meu caminho. Boa tarde, pessoal. Prazer recebê-los aqui. Digo isso em nome da comissão organizadora da Genuscom. Estamos aqui para um painel sobre economia solidária e hortas comunitárias. E eu gostaria de apresentar a professora Flávia Torres Preste, graduada em Ciências Biológicas pela Unesp de Botucatu, mestre e doutor em Ciências Biológicas pela USP e especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância pela Universidade Federal Fluminense. Atua nos temas de genética aplicada à conservação da natureza, educação ambiental, educação crítica e formação de professores. Atualmente, a Flávia é professora do Instituto Federal do Paraná, campus de Jacarezinho. E a nossa outra painelista é a Eliana Gonçalves, jacareziense, doméstica, produtora familiar na horta comunitária do IFPR, Instituto Federal do Paraná. E nós vamos iniciar com a Flávia fazendo a apresentação do projeto das hortas comunitárias. Beleza? Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou iniciar. Bom, meu e-mail está aqui para quem quiser depois conversar comigo a respeito do projeto e de outros projetos, outras ideias. Quero colaborar nessa área da sustentabilidade. Nós vamos falar hoje sobre economia solidária e hortas comunitárias, e eu vou começar minha apresentação contando para vocês uma experiência que nós temos desenvolvido lá no campus do IFPR de Jacarezinho. Lá nós começamos já uma horta, e essa horta é uma horta comunitária e escolar, então ela tem a função de atender a comunidade. Gente, só um minuto aqui. Isso. Eu vou começar para vocês como é que nós iniciamos esse projeto. Então, aqui nós temos uma imagem que vocês podem dar uma olhada no terreno que nós tínhamos lá no IFPR. O IFPR, ele conta hoje com 3 blocos construídos e muita área sem utilização. E essa é uma preocupação do campus, que nós pudéssemos utilizar essas áreas como espaço produtivo.
já que não tínhamos intenção de expansão com construção, que nós pudéssemos utilizar esse espaço. E graças a uma parceria com a Prefeitura de Jacarezinho, né, com a Secretaria de Agricultura e Pecuária e Meio Ambiente de Jacarezinho, que estava sendo idealizado e sonhado junto comigo, né, que é o Carlos, que está aqui, o Carlos Lopes, que é o antigo secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente aqui da cidade de Jacarezinho. Nós tínhamos essa vontade de iniciar uma horta, né? Já há bastante tempo vínhamos tentando colocar esse projeto em prática e no final do ano passado nós conseguimos, de fato, viabilizar isso. Então, a Prefeitura ela disponibilizou maquinário para que a gente pudesse iniciar e preparar esse terreno. Nós não temos um terreno propício para plantação ali no IFPR, então precisou a gente passar o equipamento, tirar o mato, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Ali ao fundo dá para a gente ver nessa imagem o ginásio lá do campus, tá? Para vocês terem uma ideia onde fica. Nós tivemos o cuidado de trabalhar numa área próxima à comunidade, então nós temos uma saída dessa horta para bairro do Panorama. Então, a horta ela tem duas entradas, uma pelo IFPR, por dentro do campus, e outra por fora do campus, onde o acesso à comunidade é possível. Tá? Então, preparado o terreno, a gente passou então o maquinário, com a ajuda da Prefeitura, adubamos esse espaço, e nós contamos ali no espaço com 22 canteiros. Então, nós montamos 22 canteiros, onde foram plantadas hortaliças. A ideia da Prefeitura, né, o Carlos sempre quis fazer um dos canteiros que seria de ervas aromáticas. Então, um dos canteiros a gente tem bastante temperos, chás, e a gente utiliza isso também nas nossas aulas, né, durante o nosso processo educativo. Eu vou mostrar para vocês que é uma horta escolar, além de ser uma horta comunitária. Então, os estudantes do IFPR, eles têm uma convivência com a comunidade ali, né, naquele espaço. Nós entendemos a horta como um espaço educativo também. Então, é um laboratório. Nós chamamos esse espaço de laboratório a céu aberto. Nós utilizamos em aulas também lá. Então, como vocês podem olhar ali nas imagens, nós temos, com o auxílio da Prefeitura, nós dividimos esses canteiros entre as pessoas, as famílias da comunidade que queriam participar do projeto. Então, a Prefeitura cadastrou essas famílias e eles têm acesso com uma chave. Então, a horta não fica totalmente aberta para a comunidade. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre são pessoas que têm boas intenções, que acabam acessando os espaços. Então, essa horta ela é fechada, mas sempre que tem alguém lá, a ideia é que os moradores, as pessoas que trabalham lá, atendam a comunidade também ali do bairro. Então, sempre passa pessoas ali perguntando se tem cebolinha, alface, e a gente vende ou doa, e aí eu vou explicar para vocês como é feito isso. Então, como foi dividido, né? As famílias elas têm direito a ter 1 ou 2 canteiros, dependendo da intenção da família. E a família ela é tutora daquele canteiro, ela fica responsável por cultivar ali no seu canteiro. Nós do IF temos 2 canteiros, onde nós cultivamos com os estudantes. O que nós plantamos ali é para a comunidade acadêmica do IFPR, nós não comercializamos essas hortaliças que são plantadas nos canteiros do IFPR. No entanto, os canteiros que são da comunidade, eles podem realizar o uso que eles quiserem daquele espaço. E eles podem vender aquilo que eles produzem em excesso. Então, normalmente, eles plantam, consomem o que eles plantam e o excedente eles vendem. E nós temos um canal de venda dentro do IFPR, onde eu ofereço aos servidores todas as verduras que eles têm para vender. Normalmente, nunca aconteceu deles ficarem sem vender. Normalmente, a gente vende tudo que eles ofertam lá. Nós temos estudantes também da noite que compram bastante as verduras que eles ofertam.
claro, o nosso projeto ele iniciou em novembro do ano passado, ele ainda está bem no início, mas a ideia é a gente ampliar. Estava conversando com a Eliana da gente fazer mais para frente compotas para vender. Eu vou mostrar para vocês que ainda é um negócio informal, tá? A ideia da horta, então, é atender a comunidade para que eles possam ter uma renda extra, não só conseguir essa renda extra, mas também ter uma alimentação segura e saudável. A nossa ideia é que a gente utilize nada de agrotóxicos, então toda a nossa produção é manual, a gente faz irrigação manual, cuidado manual, então todo cuidado que nós temos com a horta é manual. E isso faz com que essas famílias possam ter acesso a esse tipo de alimentação. Tá? A gente tenta, para a gente cuidar do solo, nós tentamos fazer uma variedade de culturas, uma rotatividade de culturas. Sempre que eu posso, eu trago mudas de variedades diferentes, porque essa rotatividade enriquece o solo, né? Então, eu sempre falo para os estudantes e para os participantes, né? Quando eu planto uma cenoura, ela depende de determinadas nutrientes que estão ali no solo, enquanto que a alface, outras demandas ela tem. E quando elas vão deixando as suas folhas ali no solo, isso vai enriquecendo o solo e vai dando para ele uma diversidade de nutrientes. Por isso que nós buscamos essa rotatividade de culturas lá. Então, a gente planta o que tem disponível de mudas, nós não temos nada fixo, e a nossa produção ainda também não é uma produção constante, permanente. E essa horta, nessa imagem a gente pode ver que ela é utilizada pelos estudantes de FPR em aulas. Então, nós temos atividades de ensino na nossa horta. Nós levamos os estudantes para fazer diversas atividades lá. Existem diversos componentes curriculares que utilizam a horta como espaço. Nós também temos atividades de extensão, onde trazemos estudantes de outras escolas, pessoas de outras localidades para aprender com a horta. E nós temos pesquisa. Agora eu consegui comprar uma câmara de germinação, onde a gente vai conseguir controlar as condições de plantio para que nós possamos fazer diferentes estratégias de pesquisas para melhorar a nossa produção da horta. Aqui algumas imagens dos produtos que são cultivados pela comunidade, né, e os nossos estudantes. Esses produtos eles são vendidos pela comunidade, como eu falei para vocês, e isso vai associar esse conceito que nós vamos conversar agora, que é a economia solidária. Tá? Todo plantio da horta é sem agrotóxico e manual, então tem um cuidado não só com as pessoas que estão consumindo aquele produto, mas com a biodiversidade. A gente tem percebido que tem aumentado consideravelmente a quantidade de animais que frequentam ali, né, a região do IFE. Então, a gente tem muito mais aves andando ali, pisoteando, às vezes, os canteiros, mas a intenção é que elas venham mesmo, que elas convivam, que a gente consiga fazer essa convivência com o ambiente natural, que a gente possa proporcionar esses ambientes nas áreas urbanas. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esse conceito de economia solidária e como ele pode ajudar o nosso contexto atual, né? Esse termo, economia solidária, ele se refere a atividades comunitárias, então são diversas pessoas que gerem aquele ambiente de maneira democrática. Tá? Então, não existe uma hierarquia. A Eliana trabalha aqui com a gente, ela pode perceber, né? Não existe, a gente tem uma coordenação lá, que é uma estudante que realiza, mas não existe hierarquia, então eu não sou chefe deles, nós estamos em igualdade ali, porque nós queremos que o nosso negócio, né, que o nosso espaço funcione. E para isso a gente precisa de muita cooperação e solidariedade. Então, a gente trabalha nesse princípio. Não é simples, são pessoas humanas trabalhando lá, mas a ideia é que todos nós possamos se beneficiar com aquele espaço. E a economia solidária é um termo que começou a se popularizar mais ou menos no final da década de 90. Esse tipo de negócio, de empreendimento, ele já é
feito há muitos anos. No entanto, esse termo economia solidária, ele tem sido cunhado há poucos anos, tá? Ele tem sido explorado. E esse tipo de economia, ela surge com o processo de desemprego. Então, quanto mais nós temos pessoas que precisam de recurso, elas acabam buscando esse tipo de negócio para que elas possam ganhar algum recurso, para que elas tenham uma renda e possam tirar o sustento de algum lugar, tá? Mas não é só esse motivo. Nós temos, dentro da economia solidária, um espaço contrário ao mercado atual capitalista, onde, muitas vezes, não posso dizer que é normalmente, mas muitas vezes nós temos a exploração do trabalho humano, né? E nesse contexto da economia solidária, a gente busca a igualdade de condições para as pessoas que estão participando. Então, nós estamos aqui sempre incentivando os produtores para que eles possam produzir e ampliar a produção, tá? Além disso, nós buscamos, com esse tipo de trabalho, a preservação do meio ambiente. Então, todo o nosso trabalho gira em torno de preservar o ambiente natural. E ele tem um caráter solidário, como eu falei para vocês, né? Esse caráter solidário ele é bem interessante, porque são pessoas de contextos muito distintos, né? De realidades diferentes, e que podem ter oportunidades de resolução. Então, nós temos habilidades diferentes também. Precisa consertar uma enxada. Então, eu não sei, mas o outro ali que está trabalhando pode saber. Então, essa colaboração, essa solidariedade faz parte e está bastante incluído nesse tipo de negócio voltado para a economia solidária. Só que ela exige comprometimento, né? Então, claro que não é perfeito, nós temos problemas, né, dentro desse contexto, porque são pessoas, né, e as pessoas muitas vezes têm interesses diferentes, vontades diferentes, mas de novembro do ano passado, quando iniciamos até hoje, eu considero um sucesso, mesmo quando nós estamos falando em relações humanas. A economia solidária ela tem regulamentação em 2 leis. Eu vou usar minha cola aqui, porque eu não sei decorar essas 2 leis. Tá? A Lei Geral do Cooperativismo, que é a Lei 5.764, de 1971. É uma lei bastante antiga, arcaica, ainda precisa de uma atualização, mas nós temos uma outra lei mais recente, que é a Lei do Cooperativismo de Trabalho, que é a Lei 12.690, de 2012. No entanto, não é simples regulamentar um negócio de economia solidária, tá? Porque são vários cooperados. Então, não é simples de utilizar a legislação para regularizar. Então, a maior parte dos empreendimentos dentro da economia solidária, ela se baseia num trabalho informal. E isso é muito ruim no Brasil, porque muitas vezes esses produtores eles não conseguem vender os produtos por falta de nota fiscal. Muitas vezes eles não conseguem, né? Então, existem inúmeros editais que eles poderiam concorrer e muitas vezes isso não é possível por falta de regulamentação na lei. Assim como nós, que está iniciando. Ainda estamos num processo inicial com esses produtores, bastante informal, não existe uma regularidade de produção. Então, tem semanas que nós temos produtos para vender e tem semanas que nós não temos. Muitos deles não tinham experiência em agricultura quando iniciaram, é a primeira experiência deles. Nossa também, nesse tipo de organização. Então, nós estamos aprendendo na prática e está sendo uma experiência bastante interessante. E por que trabalhar com economia solidária e horta, né? Então, vou tentar agora juntar esses 2 conceitos. Existem muitos espaços que não são utilizados na área urbana. Então, nós temos terrenos inativos que são, muitas vezes, que não vão ter uma função para a construção. E esses espaços poderiam ser melhor utilizados produzindo coisas, né? Produzindo... Eu sempre falo, e a Eliana acho que vai falar um pouquinho mais a respeito disso, né? A gente produz muitas hortaliças lá, mas a gente produz amizade, a gente produz conversa, né? Então, a gente produz muito mais do que só alimentação. A gente produz vivências. Então, a gente troca muitas vivências lá.
E isso, em espaços comunitários, a gente pode resgatar esse vínculo que nós temos perdido na nossa sociedade. Eu acho que a gente tem sido cada vez mais individualista, porque a nossa vida é muito corrida e a gente não tem tempo de socializar ali com a comunidade, né? Eu acho que no passado, na época das nossas avós, existia mais esses espaços onde a comunidade interagia, né? Então, o nosso espaço, ele acaba sendo um espaço não só produtivo, mas também de resgate, de vínculo comunitário. Além disso, a gente busca a preservação ambiental. Eu falei para vocês a respeito da atração, né? A gente atrai insetos, outros artrópodes, aves. Isso está sendo muito forte ali na região da horta. A quantidade de aves que frequentam o campus hoje é muito maior do que antes. E isso porque nós tiramos ali o que não tinha produção nenhuma e a gente está diversificando a área ali, a gente está dando um novo uso para ela. Isso tem um ganho muito grande para o meio ambiente. A gente busca, então, como eu disse para vocês, a alimentação saudável. Nós temos muitos alimentos ali, diversos alimentos. Como eu disse, nós também variamos bastante o que plantamos. E isso leva a diversas vivências não só de conviver, né, do relacionamento entre nós que trabalhamos na horta, mas também uma vivência de paladar. A gente planta, às vezes, coisas que as pessoas não conhecem, né? Como nós plantamos maxixe e colhemos muito maxixe em algum período. E dentro da comunidade do IFPR, poucas pessoas tinham comido maxixe. E a gente saía distribuindo maxixe pelo campus e os produtores puderam ali vivenciar. E a gente trocava, né? Como que a gente pode comer maxixe? Né? E a gente ia trocando receitas. Isso faz com que a gente tenha uma vivência diferenciada. Uma outra coisa que eu nunca tinha comido e que eu fui aprender lá na horta é um almeirão roxo, bravo. E aí eu fiquei com medo por ele chamar bravo, mas as meninas me ensinaram lá como colher e comer de uma forma que ele ficasse menos amargo. E hoje eu tenho consumido esse tipo de hortaliça. Então a gente passa a ter novas vivências. E isso melhora a condição nossa de segurança alimentar. E também, nós conversamos muito lá na horta, que serve como terapia. Então, nós buscamos a saúde mental, né? Muitos deles vão para lá para relaxar, né? Quando eles estão ali em contato com a terra, em contato com a horta, eles estão buscando essa experiência de relaxamento, né? De busca de calma. Então, era isso que eu vim compartilhar com vocês no dia de hoje. Eu coloquei uma referência, que é um professor que é muito atuante na área da economia solidária. E, ao final, eu deixo uma frase aqui, eu vou deixar essa frase para vocês da Cora Coralina, para a gente poder ouvir um pouquinho da fala da Eliana. Eliana pode ficar super tranquila, porque ela está super tensa de falar aqui com a gente. Mas a ideia é que ela conte um pouquinho o que significa a horta para ela, né? Como é o trabalho dela, por que ela foi para lá, ela esteve lá. Então, eu acho que vai ser legal a gente ouvir essa experiência da Eliana com a horta. Se você se sentir insegura e quiser perguntar alguma coisa para mim, daí fica à vontade, a gente pode fazer um bate-papo, tá? Boa tarde a todos. A horta, para mim, foi uma experiência muito boa. Para mim, para os meus filhos, para o meu marido. Uma que, desde quando eu peguei lá o canteiro da horta, eu não compro mais verduras, eu vendo umas verduras, eu dou. Então, foi uma experiência muito boa. Daí eu agradeço quem, né, que inventou a fazer a horta lá no Panorama, que tem mais ou menos mais umas 8 pessoas, né, que tem o canteiro lá, né. Daí tinha gente que eu nem conhecia do bairro e foi muito bom. Gostei muito. Espero que continue o projeto cada vez melhor. Essa questão que a Eliana está falando, dela não precisar mais comprar verduras no mercado, isso é muito interessante, porque eu sempre falo que a economia solidária, ela trabalha muito
no conceito de... a gente tem... eu coloco... Às vezes eu compro muda do meu bolso, né? A professora Flávia. Então, a impressão que eu tenho é que eu estou gastando com a horta, mas não. Porque o que eu colho na horta depois, eu gastaria muito mais no supermercado. Comigo acontece isso também. Eu não compro mais folhas no supermercado, porque eu vou na horta e pego. Né? Então, alface, eu pego o que tem disponível ali. Então, todo o investimento que eu tenho com a horta, né, como professora ali, muitas vezes eu tenho que investir em alguma coisa que está precisando, a gente não tem recurso, né? Eu trago de volta para mim, porque eu não preciso mais buscar esses alimentos no mercado. Então, é bem interessante como funciona e como a gente enxerga hoje dentro da economia solidária. Porque o nosso investimento, mesmo o investimento de tempo, ele é recompensado com aquilo que a gente recebe, né, de volta ali, naquele momento que a gente está compartilhando. Eliana, como que você chegou na horta? Você ficou sabendo como? Uma colega minha que tem o canteiro lá, ela me convidou, daí eu fui até lá, daí te encontrei lá. Daí a gente conversou. E eu tenho 2 canteiros lá. Os canteiros sempre estão cheios, nunca falta nada. Eu posso participar da conversa? Sim, por favor. Estou louco para fazer pergunta. Em primeiro lugar, queria parabenizá-los, né? Tanto você, o Instituto Federal, quanto o pessoal lá do Jardim Panorama, né? Que estão desenvolvendo esse projeto. Muito bacana. Eu sou engenheiro agrônomo, credenciado ao SEBRAE. E reconheço, fiquei até com vergonha, que eu não conhecia o projeto da horta comunitária do Instituto. Me convidaram para participar como mediador, né? Então, foi uma surpresa muito agradável. Eu sinto que não tenha mais pessoas assistindo, né, a palestra, mas eu tenho muitas perguntas para fazer. A primeira é, se eu mudar amanhã para o Jardim Panorama e quiser participar desse projeto, existe uma forma de aumentar essa participação de mais pessoas? Ainda tem área disponível? Como é que funciona? Atualmente, nós temos um canteiro para doação para um tutor. O que acontece é que, às vezes, o produtor ele precisa, por algum motivo, se ausentar. Nós tivemos um caso agora, que foi a produtora que saiu. Ela é catadora independente de reciclável e ela não estava conseguindo dar conta da horta e ela acabou deixando o canteiro. Então, ele está disponível. Então, ali... funciona mais ou menos numa lista de espera, né? A gente tem a prefeitura que cadastra essas famílias e assim que fica disponível um canteiro, nós disponibilizamos para o primeiro da lista. E esse canteiro padrão, qual o tamanho dele, em metragem? Você tem ideia, Carlos? 25 metros quadrados? Lineares por quanto? 25 por 1 metro. Por 25. Maravilha. Existe um regulamento escrito, além da legislação, né? Existe um regulamento que as pessoas têm conhecimento antes de entrar no processo? Sim, nós temos um regulamento. Ele é inicial, nós estamos fazendo uma construção coletiva. A ideia é que a gente tenha... Nós temos um documento inicial, mas ainda muitas coisas são incorporadas com a vivência. Nós, no início, a gente não sabia como ia funcionar. A gente tinha a ideia de que gostaríamos de fazer essa comunitária e sabíamos que precisava do instrumento. Então, esse instrumento foi esboçado no início e nós utilizamos ainda esse, mas ele é ainda uma minuta, porque o final vai sair com a contribuição dos participantes. Então, nós temos estamos vivendo para ver quais são os pontos que precisam ser melhorados ali naquele documento. Alguns deles precisam, mas eles têm conhecimento desse documento inicial, que são as regras iniciais. Por exemplo, coisas bem básicas, né? A gente pode pegar do canteiro do outro sem avisar, acontece às vezes, né? Um dos problemas que a gente tem. Nós podemos pisar em cima dos canteiros, entre os canteiros, né? O não uso de agrotóxicos. Então, são algumas informações básicas que tem ali, mas nós estamos aprimorando esse documento. Os alunos têm canteiros próprios de alunos? Como é que é a participação deles? Nós temos. A gente tem um rol de estudantes voluntários. E nós temos estudantes bolsistas. Esse ano aumentou o número de estudantes bolsistas. E nós temos uma chave que fica ali. Esses alunos que estão mais próximos de mim, eles têm acesso direto à horta, porque eles me ajudam a cuidar.
Nós do IF temos 3 canteiros, então os alunos que trabalham lá, eles sabem dos canteiros que eles têm que cuidar e que eles podem colher para consumo próprio. Os outros, a gente trabalha muito respeito ao trabalho do outro, né? Porque não é só uma alface, é uma alface que contém o tempo e o cuidado de uma pessoa. Então, a gente trabalha bastante esse conceito com eles, né? Os outros estudantes, nós temos alimentos lá de manhã, o técnico em alimentos. Muitas vezes eles nos procuram na horta para pegar temperos para eles fazerem durante as aulas. Daí eles procuram alguém da horta. De manhã sempre tem alguém. Então, esses alunos que não são vinculados ao projeto, eles sempre conversam com qualquer um que esteja ali na horta para eles poderem utilizar. A ideia é que a gente consiga cada vez mais pessoas utilizando a horta, né? Abrir mesmo a horta. Só complementando uma coisa, a gente está com uma ideia agora de fazer uma agrofloresta ao lado, né? Ela está só começando ainda, bem primária, mas a gente mediu a área ali e ampliar nesse sentido também da gente ter um outro tipo de produção agora, não só a produção convencional, mas ter fazer uma tentativa de uma produção voltada para a agrofloresta. Então, por enquanto, a gente plantou algumas árvores ali, nativas, para ver se elas crescem ali, começam a dar um pouquinho de sombra, para que a gente possa começar um sistema diferenciado também ao lado. E, quem sabe, abrir para a comunidade. A gente quer ter frutífera ali, frutas, porque, por enquanto, nós só temos hortaliças. Mas a ideia é que a gente tenha fruta ao lado, né? Isso para um futuro. A gente já está desenhando essa ideia e já está começando a colocar ela em prática. Mas ainda é só um projeto inicial. Eu tenho mais perguntas ainda, mas queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Não? Eu vou perguntar para a Eliana agora. Eliana, como é que é o sabor dessas hortaliças que são produzidas lá por vocês em relação ao que se compra no supermercado ou no sacolão? Tem diferença? Tem diferença. Não vou nem perguntar para você qual que é melhor, né? Não tem nem assim... É só comendo mesmo, né? Para ver, né, a diferença que tem. Muito boa a diferença. Que maravilha. Eu acho que... eu tenho certeza que tem algumas entidades que poderiam até ajudar, né? Eu acredito que o SEBRAE seja uma delas, o Senar com qualificação, com cursos, né? De repente, se você quiser, a gente pode fazer uma visita lá para você. E eu gostaria de dar uns pitacos. Eu sou muito palpitoso. Algum tempo atrás eu visitei algumas escolas oferecendo alguma orientação para fazer compostagem, utilizar resíduos vegetais e o lixo orgânico para fazer o composto orgânico para adubação de canteiros, jardins e tudo mais, né? E não encontrei muito eco, né? As pessoas não têm essa visão que esse projeto demonstra, né? Tem muito mais coisas envolvidas, né? Desde o relacionamento, o resgate, né? Da cultura, de conversar. Também naquela época dos nossos avós não tinha celular, né? Essa praga aqui que a gente carrega. Então, eu fico à disposição. Esse ano nós estamos com a grade lotada. Eu faço parte da coordenação da Ficafé. De repente, a gente conversar para o ano que vem, ter uma palestra de vocês, um pouco fora do tema, mas a gente também tem palestras ligadas à agricultura orgânica, bioinsumos. Até você está convidado de 17 a 19 de outubro, né, aqui na mesma estrutura, tem a Ficafé. Eu acho que daria para, de repente, trazer o pessoal para assistir alguma palestra direcionada. Tem agricultura orgânica básica, algumas oficinas de 10 a 15 pessoas, né? Sim, seria ótimo. Sim, do Senar, inclusive. Sim, não, seria ótimo. Essas parcerias são importantes, até porque nós queremos popularizar mesmo o projeto, né? Ali no IFE a gente não tem pretensão de crescer, mas a ideia é que a gente espalhe a ideia, né? Que existam outras comunidades, outras organizações que possam realizar esse tipo de trabalho, né? Como o nosso. Então, é muito proveitoso e a gente quer que o pessoal que esteja produzindo lá cada vez mais tenha novas ideias, né, de produtos, e talvez entrar nessa coisa de inovação. E a questão que você falou sobre cursos é essencial, né? A gente precisa conseguir cada vez mais
fortalecê-los na área teórica também, né? Para que eles possam ter mais conhecimento, e isso vai ampliar a visão de mundo deles, né? Não sei se você tem conhecimento do Senar, faz parte do Sistema S, mas é ligado ao campo, né? Aham. Os cursos são gratuitos não, eles são, quando o produtor emite uma nota de produtor, é descontado um percentual que gera um fundo, mas assim, o produtor que faz o curso não paga nada. Então, via sindicato rural, que é solicitado, né? Tem mais de 300 temas diferentes, de tudo que você pode imaginar, desde criações, cultivos, artesanato, eu acho que panificação, embutidos defumados, tem tudo que você imaginar, tem de qualificação. Eu acho que daria uma parceria legal, né, com o Senar. O Sebrae acho que pode também ajudar, de repente você poderia bater um papo lá com o Ademir. Sim, né? nossa, com certeza. E algumas pessoas da comunidade, como eu, assim, gostaria também de estar visitando, conhecendo, e dentro das possibilidades a gente poder ajudar. É um projeto muito bacana, você está de parabéns. Obrigada. Você não, vocês, né? Principalmente os produtores, né? Agora sem produtores, eles, na moradores. verdade, a gente não tem um projeto, né? A gente Sim. precisa, o projeto ele existe porque existem pessoas que estão ali tocando, lutando e ajudando, né? Então tem essa questão da solidariedade, é muito gostoso, assim. Acho que é um dos conceitos que me atraem bastante nesse tipo de projeto. Eu acho que até a repercussão lá no bairro deve ser legal, porque eu acredito que, por exemplo, um lugar de fácil acesso para quem quiser roubar, né? Eu acho que até o índice de furto deve ser pequeno, porque a comunidade passa a entender, né? O que está acontecendo ali, quantas famílias estão sendo beneficiadas. Quem é do mal não vai se meter lá, porque sabe que tem um monte de gente, vizinho, de repente, que está no processo, né? E não vão, né, acabar prejudicando um trabalho tão bonito. Lógico que tem as exceções, né? Sem dúvida. Como a gente fica ali no início do panorama, então é muito curioso, porque tá passando o pessoal, de repente, daí já para ali, já entra, já leva alguma coisa, e aí a gente conhece um ou outro, né? Porque eu não sou do bairro do Panorama, eu não moro lá, mas eles moram, então a gente está sempre conhecendo gente nova que está passando ali, sabe? Então passando e param, entram e levam alguma coisa. Então assim é bem dinâmico, assim, a relação com o bairro é bem legal essa coisa, produtivo. E às vezes pessoas que não conhecem ninguém da horta passam e perguntam se eles podem comprar, se eles podem levar. Quando a gente percebe que eles vendem sempre muito barato ali, às vezes eu até falo, gente, dá para melhorar um pouquinho, né? Tem o Eufrásio, que é um senhor que nos ajuda ali, ele é jardineiro da escolinha, da escola municipal, e ele tinha no terreno dele umas mandiocas. Eu falei, vamos, que eu vou ajudar o senhor a vender essas mandiocas, né? Ele estava vendendo o quilo da mandioca R$3. E aí nós vendemos com uns 40 quilos, acabou as mandiocas. E eu falei para elas, gente, vamos tentar fazer um caldo para vender, dá para vocês, vamos melhorar esse produto, né? Vocês vão conseguir um valor agregado maior nesse produto. Então, a gente vai acabando tendo novas ideias dentro da colaboração que a gente está trilhando ali, está estabelecendo. Talvez uma visita deles aqui na Ficafé, porque a feira começou com cafés especiais e hoje ela é uma feira de produtos diferenciados do agro, com algum tipo de certificação de alta qualidade, produção de orgânicos, enfim, produtos saudáveis com algum tipo de selo, desde os serviços de inspeção municipal, federal, estadual, selo Alimentos do Paraná, selos de produção orgânica, enfim. E tem agregação de valor, porque o cara produz goiaba, o produtor, de repente ele está transformando num doce, a goiaba fora de padrão de goiaba de mesa, uma cachaça, enfim, eu acho que tem pegado esse projeto de vocês para crescer nesse sentido, levando agregação de valor, né? E de repente vocês terem uma lojinha vendendo pães, doces, as verduras in natura, transformar, né? E isso tem qualificação de monte, sem custo, através desses parceiros que eu falei. Senar, Sebrae, enfim. Eu acho que é um caminho bem legal. Sim, vamos trilhando. E vamos conversar mais. Sim, tá obrigada. Joia? Ninguém quer perguntar mesmo? Carlos, gostaria de falar alguma coisa? Você que foi um dos criadores aí, um dos pais da criança. Parabéns, viu? O Carlos é formado da mesma turma e o Sidney também. Agora, depois de uns 40 anos, estou vendo o Sidney. Não vou falar.
Essas coisas que não se faz. Ninguém aqui era nascido quando nós nos formamos, né? A placa lá da horta, né, é o número 1. Então, a intenção era essa mesmo, né, popularizar e através da parceria do Instituto e continuar nas comunidades. O panorama foi escolhido pela proximidade, pela parceria, que a gente sabia, tinha certeza que vocês iam dar bastante força para a gente, mas também pelo aquele pessoal, né, que mora e já foi do campo algum dia, né? E está ali naqueles 250 metros quadrados ali, sem fazer muita coisa. Então ele saiu e foi para a horta. Aí à tardezinha eles ficam lá molhando os canteiros e senta e começa a conversar, entendeu? Então começa a ver a comunidade, começa a participar. E daí a pessoa chega para regar o canteiro, a pessoa fala, mas já regaram aqui, alguém já regou, entendeu? Então é uma parceria muito legal. Então a atenção é essa, é ir para outros bairros, né? E talvez levar o pessoal junto, né? Levar o Instituto junto, levar no Sebrae. Sozinho a gente não faz nada. Isso aproveitando, alô, Dudu, né, parabenizando vocês, sobretudo, né? Excelente, bonito trabalho demais. Bom, eu atuo aí há mais de 20 anos com comércio justo, economia circular. Então, na hora que eu vi esse tema hoje, eu falei, não, né, estou voltando para Jacarezinho, estou meio turista ainda por aqui, estou vindo do Centro-Oeste, dos grandes agronegócios, mas, assim, muito bacana, eu acho que isso que o Carlos disse, então, era a minha pergunta, é escalável, né, este modelo, né? Dudu já falou do Senar, também é um dos parceiros nossos aí, né, tem cursos, inclusive, de horta, né, de 20 horas, coisas que são rápidas, bacana. Não tenho dúvida que o Dudu, com o Demir aí vai fazer um trabalho muito bacana e colocar nos terrenos baldios aí das periferias, que vai ser muito, muito 10 ainda. Mais que é um produto orgânico, né? E vamos trabalhar o marketing junto, né? Que esse é o outro ponto, Dudu, né? Parabéns para vocês vocês da comunidade, pela organização. E acredite no associativismo, viu? Ele vai dar certo ainda. Obrigado. O Carlos pegou o microfone, a Eliana já jogou para mim aqui, está até quente o microfone dela aqui. Assim, uma informação. Eu conheci o filho de uma amiga, que fazia muito tempo que eu não via, estar em Curitiba hoje, e o rapaz trabalha na prefeitura com hortas comunitárias. E são vários bairros e projetos, então dá para escalar realmente. Numa cidade pequena é muito mais fácil do que numa cidade grande. Então, eu acho que é um modelo bacana e isso tem que ser divulgado mais em outros eventos, em outras cidades, que eu acho que é uma coisa que, sabe, tem tudo a ver. Eu acredito que não haja competição, né, entre produção macro e o pequeno produtor. Eu acho que convivem perfeitamente em harmonia. Terreno é o que não falta. Não sei se você sabe qual a área do Brasil que é utilizada para a agricultura hoje, em percentual. Você tem ideia? Dá um chute. Fala no microfone, por favor. Nossa, não sei, não tenho ideia. Deve ser muito. Uns 50%? Eu imagino que deva contar coisas que usam também para alimentar gado, não sei, milho, soja. Nós temos toda a agricultura somada no Brasil hoje, 7,8% do território. Não chega a 8%. E pecuária, 20%. 66% da área está preservada igual na época do descobrimento. Então, a área não é o problema. Então, nós temos, por exemplo, muitas pastagens em algum estágio de degradação que podem se transformar em lavouras. Sim. E as grandes lavouras não têm um impacto negativo em cima da agricultura familiar. Muito pelo contrário, você vai ver a Ficafé aqui, é focada no pequeno produtor, porque 90% das propriedades do Norte Pioneiro são pequenas propriedades. E muitas vezes a população urbana não tem conhecimento. E a gente tem que divulgar isso, né? Sim. E cada vez a agricultura está indo mais para o caminho da sustentabilidade, mesmo os grandes, né, com plantio direto, com bioinsumos. Nós vamos ter muitas palestras sobre bioinsumos, o produtor preparando o fertilizante e o produto para aplicar como defensivo, né?
no momento certo, com a aplicação correta. Assim, mesmo sendo um produto químico, se ele for aplicado corretamente, ele não causa dano ao meio ambiente, né? As moléculas hoje são muito mais modernas do que na época, década de 60, né? E antes, né, tinha os BHC, os DDT da vida que ficaram milhares de anos para decompor na natureza. Então, acho que existe uma forma de harmonizar, de se ter bom senso, né? E lógico que a alface orgânica vai ser sempre mais saborosa, a cenoura e tudo mais. Mas você não pode impedir aquele que quer consumir um outro produto diferente e talvez até a escala para a gente alimentar a população do mundo hoje não seja possível com um produto orgânico, mas um dia pode ser, né? Sim, sim. Eu acho que são nichos, como você disse, diferentes, né? Ali a gente busca muito mais do que só a alimentação em si, mas acho que tem essa questão da colaboração, a solidariedade. Então, a gente não consegue produzir tudo que a gente come, né? A gente produz uma parcela, que são os verdes, folháceas, né? Mas muita coisa a gente ainda precisa consumir do mercado, né? Então, assim, eu acho que são nichos diferentes e a gente tem espaço para todo mundo, né? Maravilha. Mais alguma consideração? A Eliana está louca para falar? Não? Ela já estava super nervosa. Carlos, fala aí. Quando a gente iniciou... Está funcionando. Quando a gente iniciou, a gente pensava em alimentação, né? E no decorrer da história, nós ficamos analisando 50% alimento e 50% terapia. A gente começou a trabalhar esses dados, sabe? Esses números. Que é muito importante as pessoas, né? O relacionamento, como a Flávia falou, a convivência. Isso é muito bom. Isso não trabalhar na enxada é ruim para a coluna, mas é bom para a cabeça, né? Maravilha. Eu quero agradecer muito a Flávia, a Eliana, o Carlos, Sidney, prazer revê-lo, e a toda essa plateia maravilhosa que nos acompanhou. Quem não veio perdeu, né? Que pena. Mas parabéns por essa guerreira que ficou aí até o final. Vai ganhar um café lá na cafeteria por minha conta. Beleza?